Quer começar, Luana? Não, pode ir. Esse é o nosso começo tradicional, né? Sim. É a continuidade, né, das sessões anteriores, mas tem um elemento muito importante aí nesse conjunto de sessões que a gente começa a discutir agora, porque o Marx desenvolve nesse conjunto de sessões acerca da reprodução simples do capital social ou do capital global, a crítica que ele faz ao Adam Smith. Crítica essa que a Rosa vai incorporar integralmente no Acumulação do Capital. Em vários capítulos do Acumulação do Capital, a Rosa se refere a essa crítica. E aí o Marx tenta explicar por que o Adam Smith foi levado a pensar que o produto do capital social é igual a capital variável mais mais-valia. Isso na formulação do Marx, na formulação do Adam Smith, uma fração do valor correspondente ao trabalho, outra ao lucro, outra à renda da terra. O Marx contrapõe a essa tese do Adam Smith a tese de que a reprodução do capital social envolve também a reprodução do capital constante, e não só do capital variável mais a mais-valia. Sempre na perspectiva aí da reprodução simples. Mas a reprodução do capital constante ocorre do ponto de vista da produção que está ocorrendo no momento, ou que está ocorrendo no presente ano, como o Marx delimita na argumentação dele. Essa produção do capital constante, ou seja, a produção de matérias-primas, máquinas, etc., é anterior. O Marx fala, ela foi produzida no ano anterior para ser incorporada no processo produtivo desse ano. Então, efetivamente, se a gente considera o produto valor desse ano, ou seja, o valor produzido nesse ano, nós vamos ter apenas a reprodução de capital variável e a produção de mais-valia. É o V mais M. Só que isso, mais uma vez, nos faz perder de vista a reprodução do C, ou seja, do capital constante, que na produção desse ano está tendo o seu valor, ou seja, o valor do capital constante, simplesmente transferido para o produto. Ele não está sendo produzido agora. O valor foi produzido anteriormente e, no momento, está sendo transferido para o produto. Mas aí o Marx aponta, dentro do cálculo que ele faz, uma característica dessa reprodução que eu achei importante. Ele fala, olha, do ponto de vista da reprodução simples, a produção anual, equivalente à produção do ano, né? O produto valor do ano, o valor produzido durante o ano, V mais M, equivale à produção de todo o setor 2. Porque o setor 2
é que alimenta, ou qual seria o termo? Assegura a continuidade tanto do capital variável do setor um quanto do capital variável do setor 2, assim como da mais-valia do setor um e da mais-valia do setor 2, considerando que tudo isso é consumo. Ele não está falando em reprodução ampliada, está falando em reprodução simples. Então, ele está falando num contexto ideal em que toda a mais-valia é consumida. Ou seja, o produto global do setor 2 equivale ao V mais M dos dois setores. Se considera que durante o ano, do ponto de vista da reprodução simples, só se produz V mais M. O equivalente ao capital variável e o equivalente à mais-valia. Então, Marx fala, essa circunstância que leva o Adam Smith a imaginar que durante o ano só se produz o equivalente a V mais M, a capital variável mais mais-valia. Lembrando que o Adam Smith não utiliza a linguagem capital variável mais mais-valia. Ele fala em remuneração do trabalho do empresário através do lucro e do proprietário fundiário através da renda da terra. E, claro, no transcorrer das sessões, ele vai, mais uma vez, dando prosseguimento àquilo que fez nas sessões anteriores, mostrando o jogo de compra e venda entre os dois setores. Embora, para ele fazer o sistema que ele está montando fechar, ele tem que considerar que os empresários têm, usando a quantidade que ele usa no texto, 500 libras que antecedem o processo produtivo. É um fundo de reserva que entram aí para que o consumo do empresário seja assegurado desde o início. A partir daí, ele monta o quebra-cabeças, mas sempre levando em conta o caráter simples da reprodução. Uma reprodução em que tudo aquilo que é produzido durante o ano vai ser consumido. Ou parece que tudo aquilo que é produzido durante o ano vai ser consumido. Mas aí ele abre um espaço para dizer, olha, tem também o processo de reprodução do capital constante do setor 1. O do setor 2 é fácil de ver. Do setor 1 já é um pouco menos simples de visualizar no modelo, porque uma parte dos meios de produção produzidos no setor 1 é consumida pelos próprios produtores, ele não vende. Então, o produtor de carvão pode usar uma parte do seu produto na própria produção de carvão. De qualquer modo, deduzindo isso, os produtores de meios de produção vão trocar entre si, vão comprar e vender entre si os meios de produção. Então, é uma fração do capital global que circula exclusivamente no interior do setor 1, para assegurar a reprodução do capital constante do setor 1.
Vamos discutir, Alana. Eu, na verdade, tô achando um porre. Eu, É sinceramente, realmente eu tô. essa é a parte chata. Nossa senhora, chato não, chato sou eu. Não, mas sabe, Nossa, Alana, depois de ler algumas vezes, começa a ficar gostoso ler. eu tô me perguntando quando que eu vou ter vontade de ler isso aqui de novo. É Você muito vê, essa chato. parte, é exatamente essa parte que embasa todo aquele debate do final do século XIX e início do XX. Ah, como que pode? E mais que isso, os modelos de reprodução, né, discutidos pelo Althusser, pelo Uhum. Bourdieu, Passeron, etc., né? Então, é uma parte chatésima, eu acho isso. Entra para o Guinness da chatice. Eu não, e aí eu não sei, assim, não consigo, sabe? Geralmente eu vou lendo e eu vou pensando coisas, vou assimilando e tal, né? Fazendo relações. Chega que eu não consigo fazer isso. Não, para mim não consigo, sabe, relacionar com, tipo, as coisas do mundo, assim. Mas Vou. aí, você vê, nós vamos começar um grupo do livro 2 quinta-feira. Uhum, O Davi e a Eduarda terminaram o livro um a semana passada, vamos começar o livro 2. Nós vamos discutir o prefácio em primeiro lugar. uhum. Eu acho que nós não discutimos o prefácio, Alana. Nós começamos já no capítulo um. Foi. E tanto no prefácio quanto em introduções ao livro 2, feitas pelos editores das várias edições, se aponta isso que você está dizendo. Enquanto que o livro um, o Marques, ele tem um estilo literário Uhum, mais rebuscado, ele cita os gregos, ele ironiza, ele o discurso dele flui com uma certa liberdade. uhum. Aqui está tudo muito economicista, Sim, está tudo muito limitado a muito. uma simulação quantitativa da, das relações econômicas. Mas vejam, por que é importante esse trecho? Você vê que, em mais de uma passagem, o Marx está dizendo que isso está na base da reprodução da sociedade capitalista. Portanto, da reprodução das classes sociais que constituem a sociedade capitalista. Portanto, o elemento fundamental de toda a teoria dele, que é a reprodução da relação de produção capitalista. E como é que se reproduz a relação capitalista de produção? Em certo sentido, ele está vendo, a partir de um outro ângulo, aquilo que ele desenvolve, por exemplo, lá no capítulo 23, aquele capítulo que o professor pediu na prova para vocês no semestre passado, de produção de uma classe social. Uhum. Só que ali no livro um ele está falando da desapropriação, ele está falando da formação de um exército de reserva, da estrutura do exército de reserva, de como isso se relaciona com os ciclos de expansão, crise e estagnação do capitalismo, Sim, de como isso se relaciona com a concorrência entre os próprios trabalhadores e por aí vai. Então, ali, a gente tem uma exposição viva do processo. Aqui, é uma exposição puramente quantitativa. sim, muito abstrato. De vez em quando, ele dá uma saidinha e comenta sobre o papel da circulação monetária. Ele, de passagem, ele fala aí de um departamento monetário, né?
E fala, eu não estou falando aqui ainda do papel do departamento monetário, que não está desenvolvido aqui. Eles falam o departamento constituído por aqueles capitalistas Uhum. que gerem o capital monetário no âmbito de uma divisão do trabalho entre os capitalistas, como ele vai fazer, como ele vai expor no livro 3. Então, por exemplo, nós temos uma fração dos capitalistas que é, responde por funções técnicas do gerenciamento do capital monetário. Por exemplo, realizando câmbio, Uhum. realizando o transporte de valores. Então, tem um setor do capital que gerencia no dia a dia esse Uhum. capital monetário, que o Marx chama aí de departamento monetário, mas que ele não desenvolve. Sim. Depois ele fala do obscurecimento, que também introduz no processo o fato da mais-valia ser dividida com comerciantes, com banqueiros, com o Estado, através de impostos e tudo mais. Então, ele já vai apontando a complexidade do processo. Sem contar, e isso a Rosa, essa é uma tecla que a Rosa bate repetidamente, e, embora o Marx faça referência a isso também, que toda sociedade tem resíduos de formas de produção pré-capitalistas, integradas e subordinadas ao processo de produção capitalista, sendo permanentemente desmanteladas pelo processo de expansão das relações capitalistas de produção e por aí vai. O Marx simplesmente está criando, está idealizando o processo, reduzindo ao plano estritamente econômico e a relação entre os dois setores da produção industrial. Ele não está inserindo aí o capital comercial, não está inserindo aí o capital bancário, ele não está inserindo esse capital que gerencia tecnicamente o dinheiro, como os capitalistas que fazem câmbio, transportam valores, etc. Você vê, uma empresa de segurança que transporta dinheiro, ela tem uma função no gerenciamento técnico do capital monetário. Isso o Marx descreve no livro 3. Mas aqui ele só aponta, faz abstração e reduz o processo a essa interação de compra e venda entre os dois setores. Então, o empresário do setor 1 paga o operário do setor 1 que compra mercadorias do setor 2. Com o dinheiro do operário do setor 1, o empresário do setor 2 compra meios de produção do setor 1. Então, ele vai montando o quebra-cabeças. Na medida em que ele vai inserindo uma peça, ele fala, então isso fica já considerado, até ele tentar fechar. Ele não consegue fechar com precisão, porque ele põe aí as 500 libras de reserva que os capitalistas têm antes do processo e que inserem no processo, ainda que esse dinheiro volte para os capitalistas, porque para eles só os capitalistas jogam dinheiro nesse processo. O operário ele só tem a força de trabalho para vender. E depois, quando ele fala da reprodução do, do setor de capital constante do setor 1,
ou a reprodução do capital constante do setor 1, em que ele não quantifica e considera que pelo menos uma parte desse capital não entra na circulação de mercadorias, reentra no processo produtivo do qual saiu. Mas mesmo com os limites do modelo e a restrição do modelo à reprodução simples, ou seja, a um contexto em que toda a mais-valia é consumida pelos capitalistas, fica clara a ideia da maneira como Marx compreende a reprodução do capital como um todo. Vai ficar mais complicado e mais chato ainda quando ele falar da reprodução ampliada, que é o último capítulo, né? Esse é o capítulo 20, o da reprodução ampliada é o 21. Aí é que vai ficar chato. Vou ler de novo o livro 1. Não, o livro 1 é um paraíso perto do livro 2. Ou, pelo menos, perto dessa última parte do livro 2. Que a primeira parte do livro 2 fluiu. É porque ela não tem grandes novidades, mas Pois é, exatamente. aí agora é só muito chato. Porque, na primeira parte, ele está falando da circulação e, portanto, da reprodução do capital individual. Sim. Agora ele tenta criar um modelo de reprodução do capital global da sociedade. E dava para fazer essas inferências já lendo o livro 1, então. Sim, claro. Tipo, eram coisas que a gente já tinha apontado. Exatamente. Ele mesmo, em determinados capítulos, fala: olha, o capital se reproduz, mas essa reprodução vai ser analisada lá no livro 1, no livro 2. E no livro 1, ele faz a análise da perspectiva das classes, mas de uma maneira mais, qual seria o termo? Não é propriamente empírica, né? Mas menos quantitativa, né? Ele analisa as relações mais de um ponto de vista qualitativo do que quantitativo. Eu acho que é isso, eu acho que ele aborda mais elementos e aí, consequentemente, vai ter que falar de outras coisas para poder dar contas. E aí, agora no livro 2 é isso, é muito mais tentando colocar em números assim as coisas, que também é importante, né, para conseguir, pelo menos para quem tem mais interesse nisso. É que eu acho que é porque eu também não tenho muito interesse nessa parte, assim, mas acho que para quem realmente tem interesse, assim, E aí tem as coisas que mais me chamam a atenção, são coisas que eu penso assim, bom, se eu realmente for estudar isso, eu vou ter que, nossa, voltar muitas casas e estudar outras coisas. Aí eu prefiro nem tocar muito. Mas, do ponto de vista da matemática utilizada, Lana, não tem nada de complexo. Não, Eu, isso não. eu não tenho formação matemática, mas eu compreendo a Sim, dinâmica do raciocínio dele na medida em que ele vai expondo, né? sim. É que é chato. O problema é esse. É que desde o primeiro grupo do livro 2, essa parte já ficou patente. É chatésimo. E agora eu entendo que a Pamela dizia que não aguentava mais. Ai, Eu acho que todo mundo acha muito chato essa parte, né? ai. Mas você vê, a acumulação da Rosa
Ele só pode ser compreendido desde que a gente leia isso aqui. Você vê que o debate daqueles economistas russos que ela critica no Acumulação do Capital e a própria obra do Lenin, né, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, estão muito baseados no livro 2, né? É interessante isso, porque o livro 2 ele suscita um debate muito mais generalizado do que o próprio livro 1. Você vê quando começam os grandes debates teóricos em torno do capital, o livro 2 tem uma presença aí muito importante, né? E tem outro fator, Alana. Tudo isso foi a montagem feita pelo Engels a partir dos manuscritos. Então, não é uma redação final, são manuscritos. O Engels reelaborou várias passagens. Hoje, Sim, por exemplo, a gente tem a Mega, que reproduz os manuscritos do jeito que estão. sim. Então, você pode comparar os manuscritos com aquilo que o Engels adicionou, reelaborou. Você vê que em determinado momento o próprio Engels perde a paciência com o Marx, quando o Marx está lá navegando em 1000 cálculos, ele fala, olha, o Marx era um bom matemático e tal, conhecia a álgebra, não sei o quê, mas ele não conhece cálculo comercial, ele nunca participou disso, né? Então eu vou pôr aqui só os esqueminhas que são mais claros, mais corretos, porque tem muita coisa que não tem sentido. Nem valia. Ai, não, não aguento. Não, eu só perdoo por isso mesmo, porque não foi ele que editou esse livro, senão. Pois é. Quer dizer, hoje a gente começa a ver, pelo menos, um debate sobre a possibilidade de se elaborar melhor isso aqui, Sim. ou desenvolver. Aí aparece um outro aspecto, Alana, e aí a gente teria que voltar para o Thomas Kuhn. São obras do Marx que estão incompletas. Tem categorias que não estão plenamente desenvolvidas, como no livro 1. Tem formulações problemáticas. Então, cabe a nós tentarmos desenvolver isso aí. No livro 3, claramente, tem trechos que merecem desenvolvimento, unificação linguística, você vê as edições com conceitos que são diferentes, os mesmos conceitos concebidos de maneira diferente, né? Então, você vê na edição russa, o conceito de custo de produção está apresentado de uma forma, na edição brasileira está apresentada de outra forma. Tem uma parte da obra que ficou incompleta, foi um conjunto de rascunhos. Agora, Alana, nós vamos começar a discutir as teorias sobre a mais-valia quarta-feira. E nós vamos discutir um primeiro capítulo sobre o James Stewart, que é relativamente curto, e depois um capítulo sobre os fisiocratas, uma parte que é mais longo. Aí o Marx está fazendo a crítica no sentido de incorporar o que deve ser incorporado e
rejeitar o que ele acha que deve ser rejeitado. E aí, Alana, claramente você se sente lendo um texto genial. Toda a genialidade do Marx aparece Assim, assim, nesses textos. Então, você sente prazer em ler. A uhum, análise que ele faz dos fisiocratas é uma coisa genial. Embora seja rascunho também, tem elementos repetitivos, coisas que, numa redação final, certamente ele cortaria, mas é uma coisa que mostra toda a genialidade dele, né? Você não quer participar desse grupo do Teorias sobre a Mais-Valia? mas vocês vão começar quando? Eu tenho que ler o livro 3. É. Não, mas uma coisa não exclui a outra. Vocês já definiram o dia? Quarta-feira, 19 horas. Eu posso. Eu posso. Esse aí, que edições brasileiras tem? Tem uma edição, a única edição em português que eu encontrei é do Reginaldo, é uma tradução do Reginaldo Santana, o cara que traduziu O Capital da Civilização Brasileira. Tá, então é o que eu tenho da. É o que você tem aí. Tá. Eu vou. É que eu ia comprar agora o livro 3, então vou. Já vou ver como Não, é que tá. não, eu acho que seria legal você continuar, até por uma questão de tempo, né? Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo, Talvez. mas eventualmente ler a teoria sobre a mais-valia pode ser uma experiência que ajude a ler o livro 3. Deixa eu ver aqui as teorias da livro. Não, precisa comprar, tem em formato digital, Eu sei, mas é que o Marx eu gosto de ler no no papel. papel. Só quando eu esqueço, daí eu acabo lendo o PDF. É que senão eu não posso pegar e ficar grifando. Não, mas dá para grifar. Ah, mas é que não é a mesma coisa. É, Peraí. Deixa eu ver. eu já não consigo mais ler em papel. Eu estou doido para comprar aquela edição da Ubu, Aham. por vontade de comprar, né? Porque a edição é uma edição corrigida, revisada, corrigida da Abril. Mas eu sei que se eu comprar, vai ficar de lado, porque é de papel e hoje eu só leio no tablet, né? Tu me manda o PDF? Mando sim. Que eu vou dar uma olhada daí. Deixa eu De pegar aqui. repente eu consigo fazer as duas coisas. Aí a gente só teria que fechar um horáriozinho Não, do. olha, a gente pode até fazer um primeiro encontro agora, na, na quarta, para acertar os ponteiros e começar de fato na outra semana, para dar Tá, tempo de todo mundo ler e tal, né? sim. E claro, se você entrar, não vai dar tempo de você ler, a não ser Aham. que você comece agora e fique até. Mas então, a gente pode, você entrando no grupo, a gente reordena o calendário para começar na outra semana. Tá. A gente já faz uma discussão prévia, né? Essa E semana é dia 11, né? Não, mas eu posso. legal, Alana. Deixa eu ver aqui, que eu já mando para você agora. Aí essa vai ser toda semana, né? Toda semana. Tá.
Vou te mandar os 3 livros, tá? Tá. Ah, não. Eu só achei a da Boitempo. Da Boitempo? Ah, não, tá previsto para o segundo semestre. Agora que eu vi aqui. Ah, legal. É um lançamento para o segundo semestre. Muito bom. Aham. A gente vê, Alana, por exemplo, hoje nós vamos discutir o capítulo, a última parte do capítulo sobre o dinheiro, do livro 1, Ah, e eu peguei a edição do Reginaldo Santana para ler. Fazia tempo que eu não pegava para ler e tal. E aí a gente vê que alguns elementos da linguagem que ele usa já estão um pouco desatualizados, né? Por exemplo, no lugar dele usar padrão de preço, ele usa estalão de preço. hum. Existe a palavra, mas existe no português de Portugal, e é quase que uma tradução do francês, que padrão em francês é étalon. Ah, sim. Aí ninguém ouviu falar a palavra estalão, né? Então você tem lá que procurar. Mandei aí pro seu, No deve, Telegram? no seu Telegram, deve estar entrando agora, Alana. Tá. Agora, tem uma boa edição em inglês da Progresso, né? Chegou ainda. Porque teoria, teoria sobre a mais-valia, o Reginaldo Santana pôs o título Teorias da Mais-valia, mas é sobre a mais-valia. Uhum, Inclusive, no texto do Marx está lá sobre a mais-valia. uhum. Houve uma primeira edição do Kautsky, de 1905. Aí, revisaram essa edição do Kautsky na União Soviética e compararam com os manuscritos e tal, viram que nem sempre ele entendeu a letra do Marx, tem umas coisas que... E aí, eles teve uma primeira edição russa do Teorias da Mais-Valia, Hum, e depois é que foi publicada a edição da Marx Engels Werke, a MEV, né? uhum. Mas hoje a gente tem também a edição da Mega. A Mega reproduz o manuscrito. Então, se Ah, tem alguma dúvida, você vai lá na Mega e... entendi. Porque nos manuscritos, são manuscritos, Alana, de 1861 a 1863. É um calhamaço enorme de cadernos do Marx. No conjunto, eles são chamados de Paracrítica da Economia Política. Uhum. E a gente vê que nos manuscritos, em determinados títulos, ele põe teoria sobre a mais-valia, né, em várias partes, Hum. que é o material do livro 4, né, que seria o material do livro 4 do Capital, Eu queria ver isso. a história da teoria, né? Queria ver os manuscritos. Pois é. Não, tem aqui também, se quiser eu te mando, Ah, não, vai ter que mandar então. tá? Nossa, que legal. Deixa eu ver aqui. É de 1980. Pois é.
Ó, esse da Mega, esses manuscritos de 61 a 63 foram publicados em 6 volumes. Vou passar aqui para o seu Telegram. Ok. Tá indo. Ah, eu acho que eu vou gostar de ler o livro 4 mesmo, hein? Não, você vai gostar. E eu estou achando genial, né? Eu já tinha, assim, lido trechos e tal, nunca tinha pego para ler com atenção e tal. E eu estou me deleitando com a leitura. Tá. Bora, então. Bora, então. Falou, Alana. Tá? Então a gente se vê na quarta. Tá, nos vemos na quarta, então. Vamos que vamos. Legal. Beijo. Outro. Tchau. Tchau.